Então, pessoal, nós do assentamento Coqueirinho, em parceria com a Caiçara, a ONG Tremembé e a Rede Tucum, nós tínhamos uma preocupação de que se perdesse a história que conquistamos no decorrer dos anos aqui no assentamento. Nós tínhamos o medo de que os mais jovens acabassem desvalorizando o que temos por não saber das dificuldades que as pessoas, que os mais velhos passaram ao chegar aqui no assentamento. Que a gente sabe que aquilo que é conquistado com luta e com dificuldade é dado mais valor. E nós tínhamos muito essa preocupação até por sermos brasileiros. E o povo brasileiro é um povo que tem memória curta por natureza. Então a gente pensou em criar um espaço que deixasse guardado um pouco da história do nosso assentamento. Então, a princípio, nós pensamos em criar um museu que contava a história do assentamento. Então, nós se juntamos, fizemos um pequeno curso de historiando com a juventude do assentamento. Esse curso se decorreu por 2 semanas e após essas semanas nós resolvemos, construímos e fomos pegando alguns materiais, criamos alguns textos e resolvemos fazer o projeto para termos esse espaço. O ano passado nós conseguimos deixar o projeto todo pronto, com o espaço, com o material todo organizado e passamos aqui a ter um pouco da nossa história guardado. Então a gente fez algum texto, fizemos uns textos com os jovens e a gente foi fazendo através das fotos a trilha histórica do assentamento. A gente colocou aqui a nossa primeira escola, como era, onde é que funcionou, o primeiro centro educacional do nosso assentamento, como foram as primeiras moradias. O Messias acabou de falar, junto com as pessoas que morou no estábulo, ainda era pior do que está aqui na foto, ela foi tirada ainda já recente. O nosso grupo de teatro, que é o nosso grupo cultural, o grupo locomotivo de teatro, o artesão, a nossa cultura típica de economia do nosso assentamento, que ainda é o caju, ainda é a castanha. A gente ainda sobrevive muito. Hoje é a maior fonte de renda do assentamento. Um pouco das nossas tradições locais, festejos que nós fazemos questão de manter, como o aniversário do assentamento. A gente, todos os anos, nós nos sentamos, nos organizamos e fazemos nosso festejo, nosso assentamento. As nossas tradições, a nossa horta orgânica, que a gente teve que mudar de local por questão de saúde e tudo, mas hoje continua funcionando em um outro espaço, mas continua funcionando. Vocês podem ver aqui por dentro do interior, como era o espaço que nós estamos hoje. Antigamente, esse local se encontrava assim. E hoje, graças a Deus, com nossa união, a gente conseguiu fazer com que ela se encontre nesse jeitinho aqui. A nossa lagoa, que a gente passou por lá e agora está conseguindo ver nessa foto mais ou menos como era ela cheia. Aqui ela já estava iniciando já a seca, ela estava começando a secar, mas ainda tinha água, muito mais do que tem hoje, né? Diga-se de passagem. Hoje já está bem seca. Aqui por cima da lagoa, bem próximo do Brueiro, onde nós nos encontrávamos, que quando foi feita essa estrada, o Messias já falou, que se questionou por se fazer a estrada ali, e os engenheiros diziam, não, vamos fazer ali, que essa lagoa não enche nunca. Quebraram a cara. A lagoa encheu e ficou 1,80 m acima da parede da lagoa. Culturas tradicionais que a gente tem, no caso da religião, nós temos aqui uma igreja evangélica. A igreja católica ainda não conseguiu criar seu templo, mas eu creio que já estão passando por esse processo, já estão pensando em se organizar para criarem seu templo. A igreja evangélica já tem. O NUAC, que é o Núcleo Audiovisual de Coqueirinho, onde a juventude é um projeto que envolve principalmente os jovens, afinal quase todos os projetos do Coqueirinho, quem é envolvido realmente são os jovens. Festejos que a gente sempre faz, como Natal, Carnaval, a gente sempre está promovendo esses eventos, a gente nunca deixa passar em branco. Um artesão que nós temos no assentamento de mão cheia, que é o Isaac,
ele consegue emoldurar várias coisas, estando com canivete e com alguma matéria morta na mão, alguma planta morta, que ele tem esse aspecto, ele não derruba para poder fazer, ele já pega coisas que já estejam mortas no chão, ele consegue fazer algum tipo de animal, alguma coisa. Temos a Arca das Letras, que é um projeto pedagógico, porque hoje a gente tem o salão de áudio de computador, só que a gente tem uma preocupação, como o povo brasileiro em si já não tem o hábito de ler. Imagina com essas novas mídias, com essas novas tecnologias que estão surgindo. Mas a gente quer continuar, fazer com que pelo menos a nossa juventude venha novamente a obter esse hábito de estar lendo, de estar fazendo esse tipo de coisa. De estar lendo, de estar vendo livros, lendo poesia. Projetos como a Casa de Farinha, que é um projeto que ainda está inconcluso para a gente ainda está concluindo esse projeto. Tá certo? O projeto do apiário, que hoje em dia são 6 famílias que trabalham no projeto do apiário, que é um projeto bem interessante. Os chalés, que funciona junto com o restaurante Sabor da Terra. Nosso boi, que infelizmente foi roubado do assentamento, mas que traz um contexto histórico enorme, porque quantas e quantos turistas ele transportou daqui até a trilha. Realmente a gente não sabe calcular quantos, mas que na verdade era o maior atrativo realmente da trilha ecológica. Era a viagem com o boi até a entrada da trilha. Era o que as pessoas mais gostavam, na verdade, né? E aqui um pouco da nossa parte mais forte, que é a nossa união. Embora com diferenças de pensamentos e tudo, mas quando se diz que quer fazer algo e quer construir realmente algo, a união da gente faz a diferença. Aqui foi quando se reuniu todo mundo para a gente poder fazer a limpeza do museu, para poder deixar o espaço do museu limpo para ser trabalhado. Aqui a gente tem a televisão. Essa televisão aqui tem um aspecto interessante na comunidade. O povo brasileiro, que somos telemaníacos por natureza, principalmente na hora das novelas, ao chegarmos aqui no assentamento não tinha energia, e seu Aldelício, que tem uma certa aptidão em movimentar eletroeletrônico, ele conseguiu, com 2 baterias de carro e essa televisãozinha, fazer com que ela funcionasse. Então era a única televisão do assentamento. Então todo o assentamento se reunia na sala da Dona Zildene, na sala que era sala, cozinha, quarto, tudo, porque era um espaço bem pequeno. Então aquele espaço dela servia como tudo, servia como toda a casa. Não servia de banheiro, porque o banheiro era uma chopanazinha que tinha atrás. Mas ainda assim, na hora do aperto, lá ele vivia fazendo xixi lá na hora que ele se apertava, não conseguia sair. Aí fazia xixi lá, entendeu? Para ela ainda servia de banheiro, aquela salinha. E tu ainda limpava? Deixa... Se mete não. Então assim, essa televisãozinha tem esse aspecto curioso, que todo assentamento se reunia. Era interessante porque assim, existia uma união. Não que não exista, mas naquela época era algo mais visível, mais forte. Hoje em dia cada um tem sua televisão em casa e tal, então se manteve um pouco mais, a distância aumentou um pouco. Nessa época a gente observava que os laços eram mais próximos, né? Esse aqui é um baú foi de um morador que morou aqui ainda na época de fazenda. Era o pai de Raimunda, e ele doou para ela. E ela, na intenção de que seu pai não fosse esquecido, de que sempre tivesse algo da memória dele, ela doou para o museu, para que o museu sempre tivesse lembrando um pouco da história, que o pai dela fez parte também da história desse assentamento, né? Ferramentas típicas do dia a dia, afinal não tinha energia, como tá andando todo amassado, né? Tinha que ter esses ferros à brasa, bem antigos mesmo, que o pessoal utilizava. O moinho de carne antigo, que quem usou muito, se eu não me engano, esse moinho é lá da Dona Margarida, ela que sempre usava na questão do caju, lá junto com o pessoal da família dela. E o panelão, que esse panelão foi utilizado bastante quando nós fizemos o primeiro roçado coletivo do assentamento. Ia todo mundo lá por onde a gente chama hoje de campo, que é onde tem nosso plantio de cajueiro, foi nosso primeiro roçado. Ia todo mundo para lá
fazia aquele panelão, botava feijão, arroz, fazia o baião, botava carne dentro quando tinha. Quando não tinha, era só o baião e o arroz mesmo. Quando tinha carne, se misturava. Aí fazia o gofado lá, aí era o gofado para todo mundo. Fazia lá uma fogueirazinha, um fornozinho improvisado, um fogão improvisado. Cozinhava lá o comer e mandava para dentro na hora do almoço. Então essa panela aqui encheu a barriga de muita gente do assentamento. E as ferramentas típicas de trabalho, de momentos musicais, que de vez em quando, quem gostava muito era Eduardo, ainda eu lembro que gostava de qualquer coisinha, ficava, o pandeiro começava a cantar alguma coisa. Então assim, essas são as nossas ferramentas, um pouco da nossa história, que a gente está tentando cultivar e deixar guardado. Estamos tentando deixar guardado aqui nesse museu. Que na verdade a gente, depois de muito refletir e pensar, a gente chegou à ideia de que na verdade não é um museu. Na verdade, esse espaço aqui é uma casa de memória. É a casa de memória do assentamento Coqueirinho, na verdade, né? Porque a casa de memória é algo muito mais amplo do que propriamente o museu. Então é isso. Esse museu foi criado quando? Na verdade, a gente teve a ideia tivemos essa ideia em 2010, junto com a Inara. A Inara, a gente conversava bastante, os mais velhos, junto com a Inara. E a gente tinha essa ideia de deixar um lugar que lembrasse um pouco. E quando foi em 2011, a Inara trouxe o projeto para a gente achou interessante, foi quando iniciou-se o curso. E após esse curso, a gente conseguiu o fundo para poder fazermos o espaço, reformar o espaço. E desde o ano passado, de junho do ano passado, junho de 2012, ele foi inaugurado e ele está funcionando aí. Já recebeu alguns visitantes, a gente já... Uma coisa que a gente está pensando é o livro de visitas nosso, que nós não temos ainda, na Casa de Memória, que a gente já vai elaborar para ter isso. Nós já tivemos aqui, em média, mais de 100 visitantes, eu acho, no nosso museu.